Você já parou para pensar por que o Novo Testamento é tão poderoso e tão decisivo na história da humanidade? Se você assistiu ao vídeo anterior, já entendeu a grandeza e a complexidade do Antigo Testamento. Mas agora, chegou a hora de mergulhar na parte mais transformadora de toda a Bíblia. Este vídeo é a parte 2 da nossa jornada, e aqui você vai descobrir a ordem cronológica de todos os 27 livros que compõem o Novo Testamento. O Novo Testamento não é só uma continuação da história, ele é o ponto de virada, é onde tudo muda, é onde nasce a esperança que atravessou os séculos. Prepare-se para entender como 4 evangelhos, cartas escritas em prisões, relatos de perseguições e até visões apocalípticas moldaram o que chamamos hoje de fé cristã, e por que esse conteúdo continua tão atual. Se você gostou da parte 1, segura firme, porque o que vem agora é ainda mais forte. Este é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Levi Mateus, o ex-coletor de impostos, que trabalhava para o governo romano, é o autor deste livro. O tema deste evangelho é Cristo o Rei. Este evangelho apresenta Jesus como o Messias prometido aos judeus e tem muitos ensinamentos e parábolas. Este evangelho foi escrito entre 70 e 85 d.C. para judeus cristãos e conecta o Antigo Testamento com Jesus como o cumprimento das profecias. Marcos. Escrito por João Marcos, o mais novo discípulo de Jesus, este é um livro de ação, sendo que a palavra imediatamente aparece mais de 40 vezes. O tema deste livro é Cristo, o servo. O Evangelho de Marcos é bem mais direto e dinâmico em relação aos outros, mostrando Jesus como o servo sofredor. Foi escrito em Roma, talvez durante a perseguição de Nero, e foi destinado aos gentios, não aos judeus. Lucas. O médico Lucas foi provavelmente o único autor gentil no Novo Testamento. Ao escrever este evangelho, se fundamentou em pesquisas profundas, fazendo deste um documento histórico. Ele apresenta como tema Cristo, o Filho do Homem. Neste evangelho, Lucas apresenta Jesus como o Salvador de todos, com ênfase na compaixão. Este evangelho foi escrito para um público grego e mais instruído. João, o discípulo amado, irmão de Tiago, por seu temperamento muito forte, foi chamado de o Filho do Trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17. Foi o último evangelho a ser escrito. O propósito central do evangelho de João é mostrar que Jesus é o Verbo eterno e o próprio Deus encarnado. João é um livro mais espiritual e destaca a divindade de Jesus. Foi escrito entre 90 e 100 d.C., quando os cristãos já enfrentavam perseguições e heresias. Este evangelho traz reflexões mais profundas sobre quem Jesus é. Atos. Este livro nos oferece o registro da expansão do cristianismo, desde o dia da descida do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, até a chegada de Paulo a Roma para pregar o evangelho na capital do mundo. Fica claro em várias passagens que o autor foi companheiro de Paulo, ficando entre eles a Lucas, o médico, como autor deste livro. Alguns chamam este livro de Atos do Espírito Santo, devido à presença marcante da terceira pessoa da Trindade nos episódios do livro. O livro foi escrito por um longo período, em vários momentos em que o cristianismo já se espalhava pelo Império Romano, enfrentando resistências. Durante o período de Atos dos Apóstolos, temos Tiago. O irmão de Jesus, chamado Tiago, tem sido aceito como seu autor. Ele veio a ser um líder reconhecido da Igreja de Jerusalém nos tempos apostólicos. O livro de Tiago enfatiza que a fé verdadeira se mostra pelas obras. Essa é a mais antiga das cartas do Novo Testamento. Logo depois temos Gálatas. Esta carta de Paulo defende a justificação pela fé, sem a necessidade de seguir a lei judaica. Escrito provavelmente no mesmo período histórico de Atos dos Apóstolos, esta carta vem combatendo o legalismo entre cristãos da Galácia. No mesmo período de Gálatas, 1 Tessalonicenses. Esta carta
é um encorajamento e ensino sobre a segunda vinda de Jesus, uma das primeiras cartas a serem escritas. Neste momento, a igreja era nova e enfrentava perseguição. Segundo Tessalonicenses. Esta carta corrige equívocos sobre o fim dos tempos. Esta foi escrita um pouco depois da primeira carta de Tessalonicenses, 1 Coríntios. A carta de Paulo à igreja de Corinto responde problemas de divisão, imoralidade e dúvidas espirituais. A cidade de Corinto era comercial e moralmente corrupta, o que refletia na igreja. 2 Coríntios. Nesta carta, Paulo defende seu ministério e encoraja os fiéis. Esta foi escrita um pouco depois da primeira carta, num período de tensão entre Paulo e a igreja. Logo depois temos Romanos. A carta aos Romanos explica a salvação pela fé e o plano de Deus para judeus e gentios. Esta foi escrita em Corinto, antes da visita de Paulo a Roma. A igreja em Roma era diversa e precisava de unidade. As próximas cartas foram todas escritas por Paulo, quase que no mesmo período. Então vamos começar por Efésios. Esta carta enfatiza a unidade da igreja como corpo de Cristo. A carta aos Efésios provavelmente foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma, entre 60 e 62 d.C. Filipenses. Esta é uma carta de gratidão e alegria, mesmo com Paulo preso. Também foi escrita da prisão, mostrando o espírito cristão em meio ao sofrimento. Colossenses. Esta carta afirma a supremacia de Cristo e corrige heresias. Foi escrita para uma igreja enfrentando influências filosóficas pagãs. Filemon. Nesta carta, Paulo pede perdão e acolhimento para Onésimo, um escravo fugitivo convertido. Essa foi escrita junto com Colossenses e mostra os valores cristãos aplicados nas relações humanas. Hebreus. Esta carta mostra que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, superior a tudo do Antigo Testamento. Foi escrita antes da destruição do templo, em 70 d.C., para judeus e cristãos que pensavam em abandonar a fé. Ainda nesse mesmo período nós temos a primeira epístola de Pedro. O apóstolo Pedro incentiva os cristãos a suportarem a perseguição com esperança. Esta carta foi escrita em meio às perseguições do Império Romano. Finalizando aqui o período de Atos dos Apóstolos e ainda durante o período de 1 Pedro, temos 1 Timóteo. Aqui encontramos instruções pastorais sobre liderança e organização da igreja. Foi escrita por volta de 63 e 65 d.C., enquanto Timóteo liderava a igreja em Éfeso. No mesmo período encontramos Tito. A carta de Tito são instruções para liderança e boa conduta cristã. Tito liderava igrejas na ilha de Creta. Finalizando o período de 1 Pedro, começamos 2 Timóteo. Esta é a última carta de Paulo com um testamento espiritual. Esta carta foi escrita pouco antes de sua morte, por volta de 67 d.C., enquanto estava preso em Roma. No mesmo período de 2 Timóteo nós temos Judas. Na carta de Judas, ele se identifica como irmão de Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, e meio-irmão de Jesus. Ele escreve esta carta com o intuito de defender a fé apostólica contra falsos ensinos que surgiam nas igrejas. Foi escrita em tempos de doutrinas distorcidas. Finalizando agora o período histórico da carta aos Hebreus, temos a segunda epístola de Pedro. O apóstolo Pedro destina esta epístola aos forasteiros da dispersão. Tais pessoas eram crentes espalhados pelo mundo, sendo de origem judia. Essa carta foi escrita por volta de 67 d.C. Mais adiante, encontramos as epístolas de João. 1 João. Aqui João mostra sinais de uma fé genuína, amor, obediência e verdade. Foi escrito no final do 1º século para combater heresias sobre a natureza de Jesus. 2 João. Aqui,
João alerta uma comunidade cristã sobre falsos mestres. Terceira João. A terceira epístola de João, escrita no mesmo período das anteriores, esta apoia líderes fiéis e critica um líder arrogante. E finalizando o Novo Testamento, encontramos o livro do Apocalipse. O nome Apocalipse significa revelação. João, o discípulo amado, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas de João, segundo a tradição, João foi jogado em um caldeirão com azeite fervendo por ordem do imperador Domiciano, mas Deus preservou a sua vida, sendo então banido para a ilha de Patmos, onde recebeu as visões proféticas contidas no livro do Apocalipse. Conseguiu perceber como cada livro do Novo Testamento carrega não só histórias, mas momentos decisivos, dramáticos e muitas vezes cheios de tensão e esperança? Foram cartas escritas em prisões, evangelhos contados em meio à perseguição, revelações que mudaram o rumo da fé cristã e continuam ecoando até hoje. Não importa se você é religioso ou apenas curioso. Entender esses livros é como mergulhar nas raízes de ideias que ainda moldam o mundo em que vivemos. Se você chegou até aqui, primeiro, obrigado, de coração. E segundo, você é o tipo de pessoa que gosta de conteúdo com profundidade. E então já aproveita e deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo esse tipo de vídeo. E se você ainda não for inscrito, clica aí no botão vermelho e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E já tem vídeo novo chegando por aí, hein? Falando nisso, tem um vídeo aparecendo na tela agora, e é a parte 1 dessa série, onde a gente passou por todos os livros do Antigo Testamento com contexto histórico e resumos objetivos. Se você ainda não viu, corre lá agora, porque as duas partes se complementam perfeitamente. Valeu demais por assistir, a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.